Pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma correção, apostila do primeiro ano, módulo 7, e o título do módulo é Você Sabe Medir. A gente está perguntando se nós conhecemos então o conceito de números ou algarismos significativos. Bom, exercício 1, ele fala assim, um professor de física levou seus alunos da primeira série do ensino médio para o laboratório e ofereceu-lhes vários instrumentos de medida, com a finalidade de avaliar a capacidade de seus alunos de lerem corretamente as medidas feitas, levando em conta a precisão dos instrumentos. E aí a nossa pergunta começa aqui, Entre esses instrumentos havia uma régua milimetrada, quer dizer que ela consegue medir com precisão até a casa dos milímetros. Para cada grupo medir a largura de suas folhas sulfites. Foram escolhidos 5 grupos para apresentarem suas conclusões e apenas um grupo fez a correta leitura de sua medida. A alternativa correspondente a essa leitura correta é. E aí nós temos aqui algumas alternativas. Para a gente saber exatamente como mede a folha de sulfite, a gente vai se basear no algarismo significativo. Então vamos pensar, todos os números que estão aparecendo antes da vírgula, todos eles que estão aparecendo aqui antes da vírgula, eles estão representados pelos centímetros. Então, vocês viram ali que todos eles têm duas casas, né? Vai até a dezena. Então, eu tenho que ter dois algarismos antes da vírgula. Esses dois algarismos, eles estão representando a casa dos centímetros, tá? Então, aqui, antes da vírgula, duas casas. Lembrando, isso aqui representa o centímetro. Se isso representa o centímetro, significa dizer que o primeiro número que aparece depois da vírgula vai representar a casa do milímetro. E se você olhar, milímetro é a capacidade de medida que o seu instrumento escolhido tem. A régua ela é milimetrada. Quer dizer que ela consegue medir com precisão tudo isso aqui, centímetros e milímetros. Esses aqui serão classificados como algarismos corretos. Só que nós aprendemos que algarismos significativos, ele é completo por algarismos corretos mais um algarismo duvidoso. Então, nós podemos ainda colocar mais uma casa após o vermelhinho aqui, o azulzinho. Ele vai ser o nosso algarismo duvidoso. Portanto, nós vamos descobrir qual é a resposta correta, aquele que apresentar 4 dígitos na sua alternativa. Tudo bem? Então vamos lá, letra A. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Então tá errada a letra A. Letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então tá correto. Eu tenho 4 dígitos, sendo que 2 são antes da vírgula, medindo um centímetro, e 2 após a vírgula, como nós tínhamos colocado aqui no nosso exemplo. Quando eu junto os algarismos corretos com os algarismos duvidosos, eu tenho o que nós chamamos de algarismos significativos. Ok? Exercício 2, ele demonstra aqui para nós várias medidas e ele pede para que a gente consiga identificar quais são os algarismos significativos dessas medidas, tá? Então vamos lá, algarismos significativos. O que a gente tem que lembrar? Algarismos significativos são todos os números que aparecem. Mas a gente tem algumas exceções. São todos, menos. Eu não posso contar números quando contam 0 à esquerda. Então 0 à esquerda não vale. E notação científica eu também não posso contar. O resto eu conto todos, ok? Então vamos lá para o nosso exemplo, letra A. Apareceu para mim 4,80. Então essa resposta ela tem 3 algarismos significativos, tá? Então a letra A, a resposta é 3. O 4, o 8 e o 0 são 3 algarismos que apareceram aí para nós. Na letra B, que é essa aqui, 3,4. 3,4 apareceram dois números, então eu tenho 2 algarismos significativos. Resposta da letra B,
2. Na letra C, eu tenho o número 0,03040. Só que eu tenho que lembrar que 0 à esquerda não conta como algarismo significativo. Então eu risco esses dois zeros à esquerda aqui. Ó. Eu tenho esse e esse. Então no total eu tenho 4 algarismos significativos. Então a resposta da letra C é 4. Letra D. O número que está representando a medida é 80,4. Eu conto esses 3 algarismos que aparecem aqui para mim. Então, para mim, os 3 são algarismos significativos. Letra E. 3,00. 3,00 apareceram 3 números. Então, os 3 são também algarismos significativos. Letra F. Apareceu para mim 4,732 vezes 10 a menos 3. O que eu tenho que lembrar? Notação científica não conta como algarismo significativo. Então aqui eu vou falar 1, 2, 3, 4. Eu tenho no total 4 algarismos significativos. Letra G. 6,0130 vezes 10 elevado à terceira positivo. Lembrando que notação científica não entra na nossa contagem de algarismo significativo. E aqui você vai olhar e falar que temos 5, então, algarismos significativos. E a letra H é o número 4 vezes 10 elevado a menos 3. Mais uma vez, notação científica não entra. Então, sobrou apenas um algarismo significativo na letra H. Exercício 3, ele fala assim, ó, o estado do Amazonas possui uma área territorial de cerca de 1.600.000 quilômetros quadrados. Então a gente precisa prestar atenção no valor e na unidade de medida. A notação científica correta deste número em metros quadrados. Opa! Precisamos fazer uma transformação. Então vamos lá na tabelinha de unidade de área. Então nós temos quilômetro quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado e metro ao quadrado. Lembrando o seguinte, para cada casinha que a gente pula aqui, se eu for andar à direita, eu multiplico. Se eu for andar à esquerda, eu divido. Essa é a regrinha. O certo é a gente ter em mente sempre o número 10. Para cada casa que eu ando à direita, eu multiplico por 10. Para cada casa à esquerda, eu divido por 10. Porém, se você observar, nós temos aqui agora um elevado ao quadrado. Então, se eu pensar no número 10 e elevar ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. Quer dizer que quando eu estou falando em unidades de comprimento de área, eu tenho que multiplicar ou dividir por 100. Isso vale para a área, tá? Então, nós estamos ali no quilômetro quadrado, então vou fazer assim, ó. Vou multiplicar por 100 uma vez, que é de quilômetro para hectômetro, por 100 mais uma vez, que é de hectômetro para decâmetro, e de 100 mais uma vez, que é de decâmetro para metro. Então, se vocês verem aqui, eu tenho que fazer uma multiplicação por 100 3 vezes. Então, é 100 vezes 100 vezes 100. Se a gente contar a quantidade de zeros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso falar que eu estou multiplicando por 1 milhão,
porque 1 milhão tem 6 zeros. Beleza? Então, nós vamos pegar o número que nós já tínhamos, que é o 1.600.000 aqui, ó. Tá aqui, tá, gente? Ó, 1.600.000 quilômetro quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou riscar onde está escrito quilômetro e vou acrescentar a multiplicação por 1 milhão. Então, aqui eu vou multiplicar por 1 milhão. E quando eu fizer essa multiplicação, eu transformei o quilômetro quadrado em metro quadrado, que é o que o exercício estava me pedindo. Então, vamos fazer aqui uma contagem rápida. Ó. Eu tenho aqui 3 zeros, aqui eu tenho mais 3, aqui eu tenho mais 3 e aqui eu tenho 2. Mas a minha vírgula, ela tem que vir aqui, ó, entre o 1 e o 6, tá? Por quê? Porque em notação científica, o número que vai antes da base 10 deve obrigatoriamente ser maior que 1 e menor que 10. Então aqui eu posso falar que eu tenho mais 3 casas. Então minha notação científica vai ficar assim, ó, 1,6 multiplicado por 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho 4 vezes aqui o número 3, então vai dar 12. Então, multiplicado por 10 elevado a 12 metros quadrado. Beleza? Professor, eu não lembrava dessa tabela aqui, ó. Se você não lembrava da tabela, daria para resolver o exercício, porque ele te deu essa informação aqui, ó. A cada 1 quilômetro quadrado, você tem 1 milhão de metros quadrados. Então, era só você multiplicar 1.600.000 por 1 milhão aqui embaixo. Você conseguiria chegar na mesma resposta. E aí, a nossa alternativa, então, aqui fica sendo a letra B de bola. 1,6 vezes 10 elevado a 12. Exercício 4, ele fala assim, a velocidade da luz no vácuo é expressa por C. Por que C? Porque a velocidade da luz no vácuo é uma constante. Por isso que ela é representada pela letra C. O valor dela sempre é o mesmo, não altera. Então é 2,99792458 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ele quer que você escreva esse valor em quilômetros e com apenas 2 algarismos significativos, tá? Então, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer, vamos colocar aqui, ó, 2,99 e por aí vai, né? Não preciso, não me interessam os outros números. Se eu estou representando aqui, ó, 3 algarismos significativos e eu preciso diminuir para 2, eu vou ter que fazer a regra do arredondamento. 2 algarismos significativos são esses aqui, ó. Eu vou desprezar o terceiro. Só que para eu desprezar o terceiro, eu tenho que observar a regra do número 5. Se o número que eu estou desprezando é maior do que 5, eu tenho que arredondar para mais esse 2,9. Tá? Então, ó, o número que eu estou desprezando é 9. Quer dizer que ele é um número maior do que 5. Se ele é maior que 5, eu preciso arredondar meu número para cima. Então, eu venho aqui e acrescento 1 nesse decimal. 1 mais 9 vai dar 10, sobe 1 e aqui vai dar 3. Então, meu arredondamento tem que ir para 3,0. Então, eu já descobri que a minha resposta é 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Porém, meu exercício quer que eu transforme isso aqui, ó, em quilômetros por segundo. Para você transformar de metro para quilômetro, vamos lembrar da tabelinha aqui de novo. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então você já está na casa do metro e você quer chegar até a casa do quilômetro. Para a esquerda, nós vamos dividir. Como não tem aqui elevado ao quadrado nem ao cubo, então é só dividir por 10 mesmo. Então vou dividir por 10 uma vez, mais uma e mais uma. Tá bom?
Então aqui, ó, dividir por 10. Eu vou dividir por 10 3 vezes, né? 1, 2, 3. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar o número 3. Quando eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 8, significa que aparece 8 vezes o número 0. Então seria isso aqui, ó. 3, 6, 8. Como eu tenho que dividir isso por 3 vezes o 10, eu vou escrever aqui, ó, dividir por 10 uma vez, dividir por 10 outra vez, dividir por 10 outra vez. Então eu corto um 0 de cima, um de baixo. Um de cima, um de baixo, um de cima, um de baixo. O que sobrar aqui é a minha resposta já em quilômetro. Então vai ser o número 3 acompanhado de 5 algarismos zeros. Então aqui é 10 elevada à quinta quilômetro por segundo. Essa é a minha resposta final. Bom, o exercício do o último exercício do módulo, ele fala para nós transformarmos duas indicações de idade em notação científica. Quando você tiver um texto muito grande como esse, o ideal é você ler o último parágrafo para que você saiba qual é a pergunta que ele está te fazendo. Então lá na última linha ele vai falar assim, ó, transforme esses números em notação científica. Quais são os números? O que apareceu aqui na primeira linha, ó, 3,5 bilhões de anos, já é um número, e o 11 bilhões de anos. Ele quer que a gente transforme isso aqui em notação científica. Então a gente vai colocar assim, ó, 3,5 vezes 10. Vamos lá. Se eu tivesse 3 zeros, eu estaria na casa da milhar. Se eu colocar mais 3 zeros, eu estou na casa do milhão. Tá? Se eu tivesse mais 3 zeros, eu estaria na casa do bilhão. Então, na casa do bilhão, eu tenho quantos zeros no total? Tenho 9. E aí você vai colocar aqui no expoente. Para transformar a palavra bilhão em notação científica, é só você riscar a palavra bilhão e substituir por 10 elevado a nona. Pronto, acabou. E o segundo número que ele pediu, a mesma coisa, 11. Ao invés de eu escrever bilhão, eu coloco 10 elevado a nona. Pronto. Porém, eu não posso ter na notação científica um número maior que 10. E 11 é maior que 10. Então você vai ajustar aqui, ó. A vírgula vai ficar entre um número 1 e outro. Então é como se você tivesse deslocado a vírgula uma casinha à esquerda. Quando você desloca à esquerda, você acrescenta expoente. Então a resposta do segundo número seria 1,1 vezes 10 elevado a 10. Tá? Então juntando essas duas alternativas aqui, ó, essas duas respostas, você encontra a alternativa correta. Que é, olhando aí na sua apostila, a letra B de bola, tá bom? Então, esses dois valores indicam a letra B como resposta correta. Valeu, é isso. Até a próxima correção e tchau!